Essa aí sou eu, uns anos atrás. Essa era minha professora de matemática. E esse é o Teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Repitam comigo. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Fiquei com essa história do triângulo na cabeça. Eu comecei a ver triângulos por todos os lados. Eu comecei a sonhar com os triângulos. Eu comecei a me sentir perseguida pelos triângulos. Eu estava completamente alucinada com essa história dos triângulos. Até que um dia eu comecei a entender os triângulos. Por exemplo, esse aqui. Nós convivemos com os triângulos o tempo todo. Dá só uma olhada nesse objeto aí. Explica pra eles o que significa isso. Isso aqui é um tripé, ele serve para apoiar a câmera. Tripé quer dizer 3 pés. Então a gente costuma usar na estrutura o triângulo como algo que torna as coisas estáveis. O que é estabilidade na estrutura? É ela não se deformar, não mudar de forma. Na hora que entrarem as ações, as cargas, o vento, as coisas que vão exigir dela que ela trabalhe, ela vai responder a isso, aguentar o tranco, mas não mudar de forma. Isso é estabilidade. Para isso, então, a gente pega esse quadradinho e divide esse quadradinho em 2 triângulos. Não mexeu nunca mais. Em algumas situações, os triângulos são bastante visíveis, né? Numa estrutura de telhado, por exemplo, né, o que a gente chama de tesoura, né, ou chama de treliça, os triângulos estão bem aparentes, né? Eles aparecem claramente para a gente na composição da estrutura. Em algumas situações onde a gente precisa, por exemplo, fazer um portão parar. Né? A gente conhece aquele portão que tem aquelas longarinas, né? As ripas todas em pé, 2 na horizontal, e aí vem o sujeito e coloca uma terceira na diagonal, formando 2 triângulos que consiste justamente em desenhar essa estrutura, um caminho melhor para essas forças, né, na estrutura do portão. Uma vareta sozinha não para em pé. Agora, 2 varetas sozinhas também não para em pé. Já 3 varetas, esta sim param em pé. Triângulo tem esse nome porque dentro da figura existem 3 ângulos. Tudo que tem 3 ângulos é triângulo. Se o triângulo tem 3 ângulos iguais, é sinal que os lados também são iguais. E o nome do triângulo é equilátero. Equi tem a ver com igual, como na palavra equilíbrio. Agora, vamos desequilibrar um pouco as coisas. Se a gente faz um lado e um ângulo diferente dos outros 2, a gente cria um tipo diferente de triângulo. Se a gente bagunça totalmente o triângulo, deixando todos os ângulos e lados diferentes, a gente forma mais um tipo de triângulo. E tem ainda um outro tipo de triângulo que durante anos me atormentou. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Esse mesmo, o tal do triângulo retângulo, do tal teorema, do tal Pitágoras. Aquele que a gente decora, mas nunca aprende. O que não me ensinaram na escola é que o Pitágoras era um grego alucinado por geometria e matemática. Ele descobriu uma porção de coisas mexendo nas formas geométricas. Por exemplo, o Pitágoras pegou esse triângulo aí. Tá vendo que ele tem um ângulo de 90 graus? Pois é, um ângulo de 90 graus é um ângulo reto. E é daí que vem o nome do triângulo. Olha só, vamos trocar a ordem das palavras. Reto, ângulo. Ou seja, retângulo. O Pitágoras fez o seguinte: desenhou um quadrado a partir de cada um dos lados do triângulo. Depois, o Pitágoras quadriculou os 2 quadrados dos lados menores, os tais dos catetos. Esses quadradinhos aí são todos iguais. Os azuis e os vermelhos têm o mesmo tamanho. Agora, presta atenção porque essa história é demais. Olha os quadrados de um cateto indo para o quadrado da hipotenusa. Agora, os quadrados do outro cateto também vão para o quadrado da hipotenusa. Viu só?
Os quadradinhos no quadrado da hipotenusa são os mesmos quadradinhos dos quadrados dos catetos. E é isso que quer dizer a fórmula. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. A fórmula vale para todo e qualquer tipo de triângulo retângulo. Pode experimentar. Geometria ao máximo, né?